Opa, boa noite. Que Jesus nos abençoe e nos permita comungar em seu nome os ensinamentos que a doutrina espírita traz, revelando a essência daquilo que ele nos aconselhou por sua passagem durante a terra, vindo pessoalmente na condição de governador espiritual do planeta, de co-construtor desse globo, de Cristo planetário, trazer a mensagem de amor e redenção aos corações humanos, há pouco mais, pouco menos de 2000 anos, uma mensagem divina, luminosa, eterna, feita da mais pura essência, recolhida da divindade maior que é Deus, em suas leis universais, leis que dirigem todos os recantos infinitos do universo. Doutrina espírita é uma ferramenta eminentemente terrestre, assim como as demais religiões que a sua época e a sua maneira de interpretar a mensagem divina o são. Vem ela cumprir a promessa de Jesus, esse Cristo planetário, no tempo aprazado, em que nossas inteligências e conhecimentos, a cultura, a filosofia, as artes, ressonavam em nossas almas, dando-nos condições de perceber e interpretar melhor o que rege essa conexão entre nós e Deus. E nada mais apropriado do que o legítimo intermediário, o Cristo, na condição carnal, na pessoa de Jesus, trazer essa mensagem com autoridade suficiente para dizer que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O que nós, na condição de espíritas hoje, assim como qualquer um de nossos irmãos encarnados e desencarnados, buscamos, efetivamente é consolo, é amparo, são forças que nos renovem a esperança e que traduzam o nosso propósito de vida em algo que realmente nos preencha, a fim de que suportemos os momentos que atravessamos para merecer no futuro uma condição espiritual melhor. Nenhum de nós procura conectar-se a Deus ou conhecer as leis de Deus simplesmente pelo prazer de ter o conhecimento. Muitos trazidos pela dor, outros pelo desespero, outros pelo medo, alguns atravessando momentos muito difíceis. Se ao seu lado, você que hoje não passa por problema nenhum de natureza grave, seja físico, econômico, espiritual, ausência de paz, algum problema na família, algum problema de ocupação profissional, algum problema de perda de ente querido já ocorrida ou na iminência de ocorrer, com certeza do seu lado há alguém que atravessa um momento desse. Se você hoje não está atravessando nenhuma circunstância grave na vida, aonde a sua fé e a sua esperança estão colocadas à prova, com certeza alguém que comunga do seu convívio passa por isso. Se nós nos encontramos numa posição equilibrada para prosseguir a vida, é sinal de que algo devemos fazer em benefício daqueles que necessitam de imediato
da nossa colaboração. Isso é compartilhar com Cristo. Se nós estamos atravessando um momento difícil da nossa vida, agora é hora de humildemente refletirmos sobre os nossos atos, sobre as nossas tendências e procurarmos mudar o nosso proceder. Porque assim como um problema não surge repentinamente, mas ele é a consequência de várias situações em que nós vamos nos colocando, a solução dos problemas que nos alcançam também demanda um esforço e disciplina. Nesse contexto, nós temos ainda a prática do atavismo, em que buscamos em Jesus o provedor das soluções dos nossos problemas. Eu não quero sofrer, eu não quero ser limitado, eu não quero ser frustrado nas minhas ambições, eu não desejo passar por isso ou por aquilo, então eu busco na religiosidade uma forma de alcançar uma barganha com o Criador. Ainda temos essa tendência. Resolvidos os nossos problemas, acalentada a nossa alma, acalmada a fúria que às vezes nos deixa inseguros e infelizes, por contrariados em relação às circunstâncias da vida, Jesus fica naquele cantinho ali, com o seu evangelho maravilhoso de se ouvir e de se apreciar, mas infelizmente a gente tem que cuidar da vida porque a vida anda. Passou a aflição, passou o medo, passou o problema, aquela pomadinha chamada evangelho vai para o fundo da gaveta. Durante muitas encarnações nós temos agido assim, e criando a colheita daquilo que indevidamente plantamos. Muitos de nós hoje sofrem contrariedades e medos, situações adversas, familiares ou sociais, ou de natureza física, em função do plantio equivocado que fizemos no passado, quando abusamos das prerrogativas que nos foram dadas, para que utilizássemos das benesses que o Pai nos concede, usurpando o nosso semelhante em proveito próprio, escravizando no semelhante a liberdade para que o meu conforto e o meu prazer se fizesse seguros, explorando o meu semelhante a fim de que eu tivesse serviçais à custa de escravidão, invadindo pela guerra nações e exterminando populações inteiras de mulheres, crianças e homens, simplesmente pela conquista do ouro. São muitas as estradas erradas pelas quais nós transitamos por vontade própria. Jesus, no entanto, nunca nos questionou a correção dos atos ou a invigilância deles para nos prestar auxílio. E o auxílio que a espiritualidade nos presta, por determinação do Cristo, segundo a lei de Deus, é a oportunidade renovada das existências através das reencarnações. E em cada uma delas, nós avançamos um pouco mais, seja pela dor ou seja pelo amor. Então, se algum de nós não está passando por um momento muito difícil, não fique muito seguro de que ele não virá em determinado momento, porque a cobrança para que nós superemos os nossos desafios, a cobrança perante a lei de Deus, do ceitil por ceitil, só é feita quando nós estivermos preparados para pagá-la. Deus é um credor compassivo. Nós é que aumentamos as nossas dívidas indevidamente. E Deus é um credor tão compassivo quanto generoso, que Ele
facilita o pagamento das nossas dívidas em várias parcelas e de formas diferentes. Muitas vezes a colheita que nós teremos que fazer pelo mau uso do corpo ou pela falta de atividade moral regrada à luz do Evangelho nos propiciou lá atrás, esse pagamento é aceito na forma de trabalho no bem. Se tivermos que sofrer adversidade, se tivermos que sofrer qualquer tipo de limitação física ou de perda ou de abalo emocional, ela vai ser muito mais fácil de ser superada se nós estivermos agindo em benefício do bem. Jesus nos convida a que nos amemos uns aos outros e que nos apoiemos uns aos outros, que nos consolemos uns aos outros. Ele nos convida a deixar de lado a nossa insistência em preenchimento do eu. Eu quero, eu preciso, eu mereço. Ele nos convida a compartilhar daquilo que temos de mais sagrado e de que menos nos falta. E que a fonte divina é incessante na produção desses elementos, que é o amor, que é o afeto, que é a compreensão, que é a esperança naquele que está prestes a se desesperar, que é a compaixão por aquele que se perdeu no crime ou que está desviado em erro, que é a tolerância para qualquer um daqueles que cruzem nosso caminho e cometem falhas que nós achamos que já não podemos cometer. Ele nos convida, através do Evangelho, a doar de nós a felicidade, mesmo que a tristeza esteja nos alcançando. E através da doutrina espírita, essa máxima de compartilhamento das virtudes, do amor, da esperança, de todos esses sentimentos, na doutrina espírita nós encontramos a explicação racional para que essa prática em nós se desenvolva com a explicação daquilo que sucede ao espírito na vida futura, após o seu desencarne. A doutrina espírita, quando ela nos elucida a realidade da reencarnação, ancorada pela lei de justiça, de amor e de caridade, ela nos alerta de que o tempo é hoje e é agora, que a próxima esquina pode não estar aí para nós. É muito importante que os convidados que se dedicam ao estudo da doutrina espírita assumam o seu papel de sacrifício nesse pouquinho de comportamento transformado do dia a dia. Ela não nos convida a sermos santos, a sermos sacerdotes, a sermos curadores, a sermos missionários, apóstolos, discípulos. Isso são graus evolutivos que naturalmente o espírito alcança por mérito. A doutrina espírita nos convida a começar, dando da migalha que nós achamos que não faz falta, que não nos faz falta. A migalha do pão, a migalha do trapo de roupa, que pode agasalhar alguém, a migalha da água, que pode matar a sede, um pouquinho de salsicha, carne moída e molho, né? Ah, mas no centro eles pedem comida, pede para trazer isso, pede para trazer aquilo. Eu vejo festa, nada contra. Eu vejo festa de rodeio, se tiver 5, 6, 7 dias da semana, está tudo lotado. Eu vejo gente gastando 100, 200, 300, o dinheiro é de cada um, gasta como quer, por noite. Eu vejo pessoas que vão nesses lugares e se embebedam por mais de 8, 10 horas. Cada um faz o que quer. A doutrina espírita não proíbe nada. Ela alerta de que os excessos que corrompem o corpo
atingem a alma, e que se você está cheio de fel, não sobra espaço para armazenar o mel. Então ela fala, cuidado, modere-se. Nada proíbe, mas apresenta as consequências. E eu vejo gente que arruma dinheiro e tempo para curtir a vida adoidado. E não arruma 1 hora por semana para fazer caridade. Que tem tempo de escutar um amigo desabafar numa mesa de bar por 5 horas. E não tem paciência dentro de casa. Todos nós. Porque quando nós estamos cuidando dos nossos interesses, as coisas parecem mais agradáveis. Quando a gente está satisfeito, sem ser incomodado com a desgraça dos outros, parece que a felicidade nos pertence. Só que a gente vai desviando por caminhos, devagarinho, se esquecendo de estruturar a alma. E Jesus anuncia no seu evangelho o porquê ele veio. Primeiro, para quem? É para os doentes, que somos todos nós, porque os sãos não precisam de médico. E ele também anuncia que ele veio para que nós tivéssemos paz, e tivéssemos paz em abundância. Como é que nós afirmamos acreditar no Cristo e sermos seguidores da doutrina espírita, se nós somos incapazes de olhar para o lado e ao menos fazer uma prece por alguém que ainda está no desvio de conduta? Como é que um espírita, no momento de desequilíbrio, alguém que se diz ou pretende ser espírita, é capaz de falar, fulano devia morrer, eu sou a favor da pena de morte? Quem permitiu que o criminoso vivesse foi o mesmo ser que permitiu que nós vivêssemos. Quem permitiu que o ser humano, o nosso irmão ou a nossa irmã menos infeliz, continue existindo sobre a face da terra, é o mesmo ser que nos concedeu a oportunidade. É o mesmo sol, é a mesma água, é a mesma chuva. Nós nos indignamos com a condição em que o nosso mundo e o nosso planeta está, mas se a gente examinar a nossa conduta do dia a dia, a gente infringe um monte de leizinha pequena aí, que é só questão de oportunidade, a gente infringiria de forma grande. Nós temos todo o direito de nos indignar com o que nos cerca hoje, que nós achamos que é errado, desde que nós mudemos o nosso proceder. Desde que nós comecemos a alterar a nossa conduta. Porque senão é hipocrisia. Cobrar dos outros aquilo que nós mesmos não fazemos. E a doutrina espírita, como qualquer outra religião trazida ao planeta e permitida pelo Cristo, vai ser vazia se ela ocupar apenas as nossas mentes e não alcançar os nossos corações. O mundo passa por transformações gravíssimas e nós existimos nele hoje. São momentos de transição. Os trabalhadores da última hora são os espíritas que, esclarecidos, não têm o direito de prevaricar. Não têm o direito de alegar ignorância. Não têm o direito de querer sofrer menos do que qualquer seguidor do Cristo sofreu. E quando eu falo sofrer, não é mais ser comido por leão, nem pregado na cruz, nem queimado vivo. Ocorre que nossa vida tem que ser pautada em cima de escolhas. E nós queremos ganhar as bênçãos dos céus, nos comunicarmos com os anjos celestes, mas com os pés enterrados ainda na terra, querendo curtir os prazeres do momento. Nós queremos as bênçãos sem fazer o sacrifício. E para a gente conseguir alguma coisa na vida, a gente tem que abrir mão de outra. Quem estuda bastante para passar em concurso sabe quantas vezes deixou de sair de casa e quantas noites deixou de dormir. Quem trabalha para si mesmo ou ocupa um cargo de responsabilidade e precisa conservar o emprego, sabe que tem que abrir mão de algumas coisas na vida
para poder manter as outras equilibradas. Não dá para ter tudo. E a gente se comporta como criança. A doutrina espírita é uma ferramenta que, através da experimentação científica, depois que o homem estava preparado, como dissemos no começo, para receber tais informações, comprovou que uma força inexplicável até o momento, desconhecida até o momento, dotada de uma inteligência, se manifestava de forma, entre aspas, sobrenatural através de objetos. E essas comunicações começaram a ser avaliadas por Allan Kardec, na época, que entendeu ali a manifestação de uma inteligência, porque haviam respostas coerentes e das mais diversas matizes. Essa mediunidade foi evoluindo através de processos de elevação e de melhoria da psique humana, passando a psicografia, depois passando a psicofonia, que é onde o médium incorporado se empresta mente e aparelho vocal fonador ao espírito comunicante, para que nos fosse revelada a existência desse outro mundo, o mundo espiritual, o verdadeiro mundo ao qual Jesus se referia, as muitas moradas na casa do Pai. Então a técnica, a parte científica, experimental da doutrina, comprova-nos a existência da vida após a morte. Comprova-nos as consequências de que alguns espíritos passam desta existência para o mundo espiritual em condição mais ou menos feliz. Dessa comprovação, dessas comunicações, surgiram questionamentos acerca de temas que sempre nos inquietaram. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu nasci nessa família? Por que eu nasci nesse país? Por que tal coisa acontece comigo e não acontece com fulano? Por que aquele cara é safado e não acontece nada com ele, e aquele outro é bom e acabou morrendo? Da onde que eu vim? Como é que esse Deus que a igreja pregava não é do jeito que a igreja pregava? O que ele é? Quem é Jesus? Por que eu vim? Daqui para onde que eu vou? Será que tudo isso que a gente faz aqui vai acabar no nada ou tem alguma coisa depois disso aqui? Então, questões filosóficas começaram a aflorar. Mentes elevadas se encarnaram. E outras mentes elevadas usaram essas mentes encarnadas na condição de médium. E em todas as religiões. Em todos os setores da vida. Nas artes, nas ciências, na medicina, na administração, na economia, em tudo. Somos médiums. Conscientes ou inconscientes, a serviço de bons espíritos, conscientemente ou intuitivamente, ou a serviço dos maus espíritos. A escolha é nossa, anjinho, capetinha. A intuição é o maior fator de indução mediúnica que nos alcança a todos. Nós somos influenciados o tempo todo por pensamentos de espíritos desencarnados e atraímos os pensamentos dos espíritos encarnados daqueles com os quais nós nos afinamos. Você gosta de violência, você sente prazer pela violência, você pensa em violência, você aprecia violência, você atrai espíritos que gostam da mesma coisa. E assim com todo tipo de vício. Em contrapartida, com todo tipo de virtude também. A questão é, nós exercemos e procuramos exercer o Evangelho de forma a nos tornarmos receptivos à influência dos bons espíritos? Dos nossos amigos espirituais que ficaram lá zelando por nós enquanto nós estamos encarnados? Nós elevamos o nosso padrão vibratório? Nós procuramos amar mais e odiar menos, porque ódio é ausência de amor? Nós exercitamos esses sentimentos? Nós utilizamos da vontade para bloquear qualquer tendência ou qualquer inclinação nossa a fazer uma coisa indevida?
Não, eu não vou fazer isso. Eu não quero pensar nisso. Esse pensamento que me veio, eu vou fazer uma prece agora. Meu anjo da guarda, pelo amor de Deus, livrai-me do mal. Não me deixei, Senhor, cair em tentação. A receita é do Cristo. Se a gente não fosse propenso a cair em tentação, Ele não aconselhava a gente pedir isso no Pai Nosso. Nós balançamos entre a virtude e o vício, entre o bem e o mal, porque nós estamos a caminho da evolução e do equilíbrio. Mas a fortaleza segura a qual nós podemos nos abrigar chama-se Evangelho. À luz da doutrina espírita, melhor ainda. A gente sempre conversa aqui nos nossos estudos. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas eu tenho que ser a minha aflição sem revolta, sem desespero, sem raiva de Deus. Porque a não aceitação provoca revolta. A revolta gera raiva. A raiva vai se transformar em ódio. E ódio eu tenho que ter por alguém ou por alguma coisa. Eu gero isso dentro de mim, eu tenho que jogar para fora e tenho que jogar para alguém. Então é melhor bloquear lá na revolta. Porque depois de lançada a pedra ou proferida a palavra, eu verbalizei o que eu estou sentindo, eu emiti com a palavra sons que na cabeça de quem ouve vai se transformar em imagem. Os nossos inimigos, o ódio, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, ao que o Carlos se referiu na prece, tem que ser combatidos com o Evangelho dentro de nós, a fim de que eu não adquira mais inimigos. É por isso que Jesus recomenda: amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que te calunia e te agride. Porque dessa forma, nós quebramos um elo que poderá perpetuar para além dessa existência física. E aquele que se declara seu inimigo, vendo a tua atitude pacífica e boa e bem intencionada, cristã, vai esfriando o seu ódio em relação a você. E dessa forma, nós perdoamos aqueles que nos odeiam, que nos fazem mal, que nos caluniam, que nos agridem. Deixamos de perder tempo com uma batalha negativa e tratamos do nosso crescimento em direção a Deus. Problema do outro se ele é meu inimigo. Porque inimigo nós vamos ter sempre. Os externos também, Jesus os teve. E o que Jesus fez para ter inimigo? Mexeu com o interesse de alguém, que na ignorância não hesitou em ir até os limites máximos da criminalidade legal da época, para condená-lo. Prender, julgar, acusar, julgar, condenar e matar, em 2 dias. E a gente acha que não pode ter inimigo. Então a busca do espírita por melhorar a si mesmo, de nós para conosco mesmo, em relação ao Cristo, deve ser no dia a dia. Não quer que os problemas de hoje se repitam com maior gravidade no dia de amanhã? Não quer ter que resgatar provas mais difíceis em existências futuras? Comecemos agora. Nas aflições eu não me revolto. Tem puro coração, bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É só os conselhos do Cristo. Amai ao próximo como a si mesmo. Amai o seu inimigo. É lógico que não é amar de carinho, de afeto, de abracinho. É amar no sentido de não querer o mal. É amar no sentido de entender que aquele cara que se coloca, ou aquela pessoa que se coloca como teu inimigo, é um filho de Deus, transviado em seus sentimentos, como nós pudemos ter sido no passado com maior gravidade. E que talvez, se nós tivéssemos passado por aquilo que aquela pessoa passou, ou está passando, agiríamos de forma pior. O mundo está precisando de evangelho. A filosofia espírita ajuda, a ciência espírita comprova, mas só
o amor, sentido e vibrado na mudança de comportamento de nós mesmos, é capaz de incentivar uma mudança profunda no globo. Estejamos encarnados ou desencarnados. Se tiver que desencarnar, é melhor desencarnar amando, com uma conexão direta com Cristo ou com os seus prepostos, do que desencarnar agitado, desesperado, odiando e maldizendo a vida. Como em muitos casos nós vemos irmãos desencarnados chorando amargamente ter deixado de forma abrupta a família, os haveres, os fazeres, sem nenhum preparo de prosseguimento. Qual é o propósito que nós estamos dando à nossa vida? Viver, comer, beber e dormir, ver futebol, curtir o que é possível na hora que a gente não está trabalhando? Quando você trabalha numa empresa hoje, uma empresa tem 3 coisas que ela quer que o funcionário saiba. Qual é a missão da empresa? Qual é a visão da empresa? E qual é o objetivo daquela empresa? Nossa missão é trabalhar fazendo isso, assim, 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 assado. Nossa missão. Nossa visão é que fazendo isso nós podemos ajudar os nossos funcionários, o meio ambiente, não sei o que. Quais são os valores? Acreditamos nos valores do homem, na honestidade, na sinceridade, no caráter, na competência. As empresas têm isso. E muitas não dão certo. Porque as pessoas que compõem a empresa não têm isso. Qual é a tua missão na vida? Hoje, quando você for deitar, como eu for deitar, eu vou fazer uma prece diferente. Eu vou pedir permissão a Deus e a Jesus para que o Espírito que me acompanha na condição de anjo da guarda troque uma ideia comigo através da intuição. E eu vou começar a meditar qual que é a minha missão na vida, porque eu estou com 51 anos e eu não sei direito. Direito eu não sei. Eu sei que eu estou fazendo menos do que eu devia. E isso está me incomodando. Mas daqui para frente, o que eu quero ter como missão nesse restinho de vida? E começo da outra. O que eu vejo da vida em relação a mim e ao meu semelhante, ao mundo ao qual pertenço? Qual é a minha visão de mundo? Qual é a minha visão de eu nesse mundo? O que eu quero ser nesse mundo? Como eu quero ser reconhecido? Como eu quero ser participante? O que me agradaria alcançar fazendo alguma coisa? Passarinho que joga água no incêndio da floresta. Ou um exemplo cristão, o óbolo da viúva. Todo mundo dando fortunas lá de doação no poço, ela foi e deu aquela moedinha carregada de luz, toda nimbada de energia positiva, porque foi uma moedinha dada de coração. É igual o pão que você dá abençoando e o pão que você dá para se livrar do pedinte. Porque muita gente faz caridade para se livrar da desgraça. Muita gente faz caridade para que a miséria saia de perto, porque não suporta ver a miséria. Isso é lá de Bertold Brecht, né? A ópera dos 3 vinténs lá. As pessoas conseguem conviver com a miséria, elas não suportam é ver a miséria. Então tem muita gente fazendo caridade para não ter que ver a miséria, mas sabe que ela existe, mas está tão ocupado. E por fim, qual que é o meu objetivo de vida, gente? É trabalhar e ganhar dinheiro? Para quê? Para gastar? Para quê? É ter segurança? Para quê? Se uma veia pode estourar dentro da sua cabeça de uma hora para outra. Até que ponto é responsabilidade nossa cuidarmos dos nossos haveres materiais e a partir de que ponto nós estamos ultrapassando esse limite e prejudicando a nossa evolução espiritual? Qual é o propósito que eu quero ter na vida? Sem isso, a gente não avança. Porque o Evangelho do Cristo a gente escuta pelo menos há 2000 anos. Estando encarnado ou estando desencarnado. Não dá mais. 5 minutos. Eu vou ler, porque eu fiquei com medo de não decorar tudo.
Mas aí eu acho que quando a gente lê, a gente quebra esse magnetismo que tem no olho, né? Do olho no olho. Fica meio estranho. Mas eu queria... Esse livro aqui, ó, Espíritos de Verdade, Chico Xavier. Vários espíritos psicografaram através do Chico. Um deles é o Dr. Bezerra. No capítulo 1, ele foi psicografado entre 1960 e 61. E Dr. Bezerra fala assim, olha que coisa linda que ele falava em 1961. O mundo está repleto de ouro. Ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres. Mas o ouro não resolve o problema da miséria. O mundo está repleto de espaço. Espaço nos continentes, espaço nas cidades, espaço nos campos. Mas o espaço não resolve o problema da cobiça. O mundo está repleto de cultura, como nunca esteve, né? Cultura no ensino, cultura na técnica, cultura na opinião. Mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. O mundo está repleto de teorias. Teoria na ciência, teorias nas escolas filosóficas, teoria nas religiões. Mas as teorias não resolvem o problema do desespero. O mundo está repleto de organizações. Tudo isso é concessão de Deus. Organizações administrativas, organizações econômicas, organizações sociais. Mas as organizações não resolvem o problema do crime. Tem alguma coisa errada. Finaliza o Dr. Bezerra. Para extinguir a chaga da ignorância que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça que gera a ilusão, e iludidos nos afastamos de Deus, né? Para exterminar o monstro do egoísmo que promove a guerra, e a guerra desde um ser para o outro, quanto de uma nação para uma nação. Para anular o verme do desespero que promove a loucura, loucura que muitas vezes leva ao homicídio ou ao suicídio, né? E para remover o charco do crime, olha a criminalidade que a gente tanto tem medo aí e acusa. Para remover o charco do crime que carreia o infortúnio, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. É Dr. Bezerra que está falando. Quem quiser contestar, fica à vontade. O único jeito é o Evangelho de Jesus no coração humano. Como assim no coração humano? Sejamos assim, ele se dirige aos espíritas, valorosos, estendendo a doutrina espírita que o desentranha da letra, tirar o Evangelho da letra, jogar para a vida, praticar o amor, praticar a ternura, na construção da humanidade nova, irradiando a influência e inspiração do Divino Mestre, pela emoção e pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo. Então, o Evangelho de verdade é irradiar a influência e a inspiração do Divino Mestre, pela emoção que nós passamos e pela ideia que propagamos, pela diretriz e pela conduta que nós temos no dia a dia, pela palavra e pelo exemplo. E, parafraseando o conceito inovidável de Allan Kardec em torno da caridade, proclamemos aos problemas do mundo: fora do Cristo não há solução. Não há solução. Então, chega de fingir
que a gente não sabe. É o dia a dia, um pouquinho de cada vez. Erra 10 vezes, corrige uma. R10, corrija 2. R3. Vai. Muito obrigado pela noite. Que vocês tenham uma semana maravilhosa. Vocês já começaram muito bem a prática da caridade, tendo paciência com o orador. Eu desejo que a vida de vocês não seja sem problemas, nem sem obstáculos, mas que seja plena de força, de luz, para que vocês vençam os seus desafios, para que cada um de nós supere aquilo que é colocado em nosso caminho com o comportamento cristão, que não só vai servir para o nosso aprendizado e evolução, mas vai servir de exemplo para aqueles que nos veem superar e avançar as dificuldades em nome de Jesus. Filhos, irmãos, sobrinhos, alunos, empregados, pessoas que às vezes nos veem como referência, que podem falar amanhã, aquele lá é espírita, ele passou por momentos assim assado e não desistiu, venceu, saiu machucado, mas saiu vitorioso. As crianças principalmente, elas nos observam como lidamos com as adversidades. Mas criança é um tema para outro dia. Jesus nos abençoe, viu? Muito obrigado. Tenham todos uma boa semana.